Olá, olá, bem-vindos! Estamos hoje no Dia Nacional de Conscientização sobre o Zumbido, do zumbido. Então hoje é o dia em que a gente tira, nós, audiologistas, otorrinolaringologistas, otoneurologistas, é o dia em que a gente se prepara e fala muito sobre zumbido e todas as coisas relacionadas a ele. E hoje a gente vai ter aí o privilégio, a satisfação de dividir esse dia com uma profissional de ponta para contar um pouco para a gente aí a respeito do conhecimento que ela tem sobre zumbido e das experiências que ela tem sobre zumbido, que é a doutora Sandra Bastos. Então a gente vai aguardar a doutora Sandra entrar para a gente começar aí o nosso bate-papo e trocar algumas ideias. Tá? Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas ou questionamentos, por favor escrevam. A gente vai tentar responder dentro do possível tudo que aparecer por aqui e tentar ajudá-los então a responder, a retirar as dúvidas e a gente poder então dar para vocês o máximo de conhecimento possível no dia de hoje, tá bom? Vamos aguardar a doutora Sandra entrar e aí eu apresento ela para vocês. Deixa eu ver. Olá, gente, bem-vindos. Já quero saber quem está nessa live que tem zumbido. Já levanta a mão aí para eu saber quem que tá por aqui que tem zumbido. Vamos ver se não. Vamos ver o que houve. Se a doutora Sandra está entrando. Acabei de falar com ela. Vamos ver. Pessoal, para quem... aqui, a doutora Sandra entrou. Vamos começar aqui a nossa live com a doutora Sandra. Deixa eu chamá-la para conversa. Pronto. Sim. Joia! Agora deu certo. Eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Bem-vinda, muito prazer, muito obrigada por dividir o dia de hoje aqui conosco, dividir seu conhecimento. Eu acompanho a doutora Sandra pelo Instagram e pelos cursos, participo do Zumbido Summit, então eu tenho participado e tenho muita admiração pelo seu trabalho. Eu vou contar um pouquinho para vocês quem é a doutora Sandra e aí vou deixá-la contar um pouquinho da experiência dela para a gente também. Então, a doutora Sandra Bastos, ela é médica otorrinolaringologista, ela é especialista em otoneurologia pelo HC da USP, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental para zumbido, ela fez essa formação lá no Reino Unido, ela é organizadora dos eventos do Zumbido Summit e do Update, e diretora-geral do ISBO, né? E do ISBO Cursos, é isso mesmo? Isso, tudo isso. E mais um pouco, né? Ainda tem o resto, a vida particular. Isso é só o profissional, fora o resto. Pior que Tudo é. A gente é meio viciado em trabalhar, né? Daí é complicado, né? nem fale. A gente que é do zumbido, acho que a gente é meio aficionadinho pela coisa, não é? É, Eu sinto isso. vicia mesmo. É, exatamente, acho que essa parte aí, zumbido, hipersensibilidade, o que eu percebo é que quem agarra nessa área não consegue, né? Fica em trabalho, é bem isso. Mas é bom, tem um lado bom.
Com certeza. Bom, você falou tudo de mim aí já, tudo, né? Mas eu sempre gosto de falar que eu saí um pouco da tontura, porque eu terminei entrando um pouco nesse mundo do zumbido e eu me apaixonei mais ainda, assim, porque foi aquela. Quando você se aprofunda nele, né? Aí você vê que o universo é gigantesco e que você pode ajudar tanto as pessoas, né? Mas. E daí eu hoje estou muito no zumbido mesmo, assim, nos últimos 6 anos eu estou muito no zumbido. E daí é isso. O que eu Então, acho muito bacana é que você foi procurar uma formação. Eu sou, como psicóloga, além de fonoaudióloga, eu fico encantada que foi buscar uma formação dentro da área da psicologia, na terapia cognitivo-comportamental. O que te é. levou para isso? O que te empurrou Não, para esse lado? eu estudava zumbido e, sabe aquela coisa, não convencia, né? Não Não convencia, não sei, então. convencia. E, na verdade, eu comecei, quem já me ouviu, já ouviu essa história várias vezes, né? Mas eu comecei pela neurociência mesmo. Então, assim, eu falei Uhum. assim, estudar só otorrino não vai me levar a lugar nenhum, assim, além do que eu já conhecia. Aí eu falei, eu vou ter que sair da área para poder conseguir desvendar, sabe, esse mistério, né? Então, na verdade, eu comecei pela neurociência, fazendo curso de neurociência. Aí eu E também comecei tem a tudo a ver ver. que, aí eu falei, opa, o negócio agora é mais profundo, né? E daí, sem querer, na verdade, eu caí na psicologia. Sem querer, juro por Deus que foi sem querer. Porque foi quando eu fui para a Inglaterra, foi aquela coisa, formação em zumbido. Formação em zumbido, não falava o que, que era. Quando eu chego lá, aí eu me deparei com esse universo que eu já voltei contra a cabeça. Aí eu mergulhei também na psicologia, né? Então, assim, porque daí para você mexer nesse paciente, né? Que ele é denso, vamos dizer, completo, né? De ativações centrais. Então, aí foi o casamento perfeito, na verdade, porque era a otorrinolaringologia, né? Mais a neurociência que me dava todo esse mapa central mesmo, e a psicologia que me dava todo o entendimento comportamental, né? Então, a psicologia, eu digo porque eu não tenho a minha formação, não sou psicóloga, né? Mas pela TCC, e é apaixonante, né? Assim, são áreas que são. Você que tem as duas formações, você sabe muito bem disso, né? E o olhar para o paciente muda, né? Então, assim, não é impossível você olhar para o paciente da mesma maneira. Então, aí, Impossível. consequentemente, é impossível. Você não É. consegue. Então, assim, eu, na verdade, acho que todos os profissionais deveriam, para serem profissionais da área da saúde, deveriam ter a formação na psicologia, ou pelo menos um conhecimento que fosse um pouquinho, porque isso aí muda totalmente. E isso faz parte, eu sempre falo, faz parte do tratamento, a maneira como você trata o paciente, né? Então, Completamente. Nossa, é pensa exatamente igual. Acho que faz completa diferença, total diferença. total diferença. Eu me considero outra profissional. Então, assim, eu era uma profissional antes desses conhecimentos. E, assim, claro, os conhecimentos mudam a gente, né? Não tem como, né? Então, em cima disso que eu fui agregando, que eu fui somando ali, então hoje eu digo, pode vir, sabe assim, pode vir que não tem problema nenhum. Que daí a gente resolve, é mais fácil, né? É mais fácil. Então, eu sou uma apaixonada. é, eu não sei de qual área eu gosto mais, mas assim, a neurociência me encanta muito porque me dá toda a compreensão lógica, né? E daí, só que com a aplicação direta no paciente, isso do acolhimento, né? Do entender, do validar a queixa, né? Do considerar o sofrimento, né? Que muitos deles veem, né? Dessa forma. Então, é isso, faz toda a diferença. Se você não tem essa. Então, você olha para ele de forma diferente, né? E, além disso, não é nem só o olhar, é o que você ouve dele, né? Então, assim, o que você ouve dele faz diferença. Então, isso tudo muda totalmente sua conduta, né? Então, é assim que eu termino, né? É isso, conduzindo os pacientes sei lá, background, né? Vamos falar, né? Com esse background.
Eu acho que muda até a Legal. busca do diagnóstico, né? Eu vejo dessa forma. Quando você Sim, começa a olhar o paciente com essa forma mais inteira, mais, enfim, até mais humana, vou dizer assim, é bem você mais. tem uma busca diferente. Isso, E, com e as certeza. possibilidades terapêuticas também vão mudando, enfim, e aí você Muda, realmente tem exatamente. acesso. É. Exatamente. Muito bom. Ah, é um prazerzão, viu? Tô assim realizada, juro. Foi ótimo, né? Vamos agradecer o convite também, agradecer o convite, né, para me ter aqui com você hoje, né, que é um dia considerado, né? Ontem foi o da surdez, né? E hoje é o da conscientização em relação ao zumbido. Então, obrigado por lembrar do meu nome, né? Por me considerar aqui para a gente prestigiar e deixar esse dia mais marcado, né? E conhecido entre as pessoas, né? É. Porque a Quer gente... discutir um pouco sobre o que é o zumbido? Não sei se você quer falar Então, quero começar um pouquinho sobre isso. Qual é a visão de zumbido hoje? Como é que a gente define? O que que a gente entende por zumbido? Tá. Às vezes, o meu conceito do que eu tenho angariado aí das minhas leituras, eu sempre falo que às vezes ela sofre algumas críticas, né? Porque sempre tem um pouquinho de choque entre o conceito antigo e o conceito mais recente que se tem do zumbido. Então, a gente tem visto nos últimos 2 anos assim, artigos muito mais insistentes e muito bem feitos, né? Muito bem realizados falando do real envolvimento da perda de audição ou da lesão auditiva como ali talvez a causa do zumbido. Então, assim, o que é o zumbido? Ele é uma tentativa compensatória do cérebro em cima de algo que acontece na periferia, que daí a gente vai falar aqui, que é a orelha, na tentativa de manter uma harmonia, um equilíbrio da funcionalidade central, certo? Então, imagina isso, que o cérebro ele tem uma maneira ali de funcionar. Quando algo errado acontece, aquilo não pode desorganizar muito esse sistema. Então, se tem uma perda de audição, e essa perda de audição ela não vai ficar só aqui, porque todo, né, a sequência ali acontece, então o cérebro percebe que algo de errado aconteceu na periferia, e como ele não está recebendo a informação na intensidade que ele estava recebendo antes, ele gera o zumbido. Então, a ideia do zumbido, eu sempre falo, não é ruim, né? A ideia inicial do zumbido é boa, ela é para ajudar, é para deixar o sistema funcionando, como se nada estivesse acontecendo, né? Mas o detalhe é, o cérebro, ele não deveria colocar ninguém a escutar, a perceber o zumbido. Então, gerar a hiperatividade, né? Que é como se fosse, eu sempre falo, imagina que é como se fosse um curto, né? Gerar o curto por conta de algo que aconteceu na periferia, tá ótimo. Só que ele deixou em alguns pacientes, né? Num percentual aí que vai lá, 15% da população mundial, o cérebro se equivoca e ele permite com que aquela informação seja percebida. Aí é o que a gente vai efetivamente chamar de zumbido, né? Ou seja, o paciente está ouvindo um som, a pessoa está ouvindo um som, e esse som não está sendo gerado no meio ambiente. Ele está sendo gerado efetivamente no cérebro do indivíduo. Então, aí a confusão começa, né? Porque daí é aquilo, cadê esse som? De onde ele vem? Só eu escuto, né? Ninguém mais. E daí, isso pode ficar nesse formato, simplesmente o paciente perceber aquela informação e, ok, vou seguir minha vida, que habitualmente no início da percepção não é assim que a reação se dá, né? Então, as pessoas se assustam, falam, o que é isso? De onde isso veio? Será que eu vou morrer? Eu estou com tumor? Eu tenho alguma doença? Né? Até onde isso vai? Se está relacionado com a perda de audição, se eu perder a audição, piora. Então, assim, a pessoa entra num looping maluco de pensamentos sequenciados, angustiantes, que isso pode se resolver ao longo do tempo ou piorar, né? Ou piorar. Então, aí é o que eu sempre falo aí. Uma coisa seria se o paciente simplesmente percebesse o zumbido. Imagina que é como se fosse algo simples. Mas quando ele começa a se incomodar com o zumbido, aí é como se fosse outro estágio, né? Opa,
a situação complicou um pouquinho mais. Aí o cenário piora ainda mais, né? Então, eu acho que esse é o entendimento mais... Hã? Ele passa a significar esse som. Ele dá um significado muito importante, muito relevante. Isso. E o significado costuma ser negativo, né? Então, assim, para o paciente procurar um profissional porque ele está incomodado com o ruído, né, com aquele barulho, significa o quê? Que ele está gostando daquele ruído, aquele ruído lhe é agradável? Não. Então, a conotação, a interpretação, né, e o significado daquela informação, ela é negativa. Ou seja, o cérebro, eu sempre falo assim, imagina que ele está lendo informações, né, lendo informações. Então, quando na leitura do que é o zumbido, opa, aquilo é ruim. Então, aí é tristeza, é angústia, né, é a inquietude, né, sofrimento, é medo, né, é desesperança. Então, assim, ele vem uma sequência de emoções que são negativas, que isso tudo pode tomar dimensões que são muito grandes, né? Aí a Ficou gente claro? Ficou claríssimo. A gente tem uma porcentagem de pacientes que têm zumbido e não se incomoda, e uma porcentagem menor de pacientes que têm zumbido e que se incomodam muito. O que a gente pode dizer que é a diferença entre um grupo e outro? O que justifica isso? Eu tenho a minha influência, como eu falei antes ali, da neurociência, né? Então, assim, eu não consigo olhar de forma diferente, porque a minha análise é toda, vamos dizer assim, anatômica, né? Então, eu não consigo explicar de outra forma, mas ela é simples, tá certo? Então, assim, quando o paciente fala, eu ouço um barulho, né? Que é o zumbido. Vamos dizer assim, eu vim na consulta, eu estou ouvindo um barulho. Quero saber o que isso é, mas isso não tumultua a minha vida. E a minha vida não está sendo atrapalhada de forma alguma por conta desse ruído. Mas eu quero saber o que é. Né? Eu não sei de onde isso aqui veio. Né? Então, o que a gente... É isso que eu falo, assim, a gente, com esses entendimentos, a gente faz uma interpretação, é como se fosse uma leitura do mapa, né? Então, quando o paciente vem com essa queixa, aí é aquilo, eu tenho que saber como está a via auditiva dele, tenho que saber como está a saúde geral do paciente, mas nas entrelinhas, quando ele fala para mim, eu simplesmente percebo e esse ruído não me atrapalha em nada na minha vida, essa informação ela é simplesmente percebida, tá certo? Então, eu sempre gosto de colocar o zumbido em 4 categorias de abordagem, né? Que é a auditiva, ele é uma informação sonora, então algo relacionado com a via auditiva, não tem dúvida, ele tem, né? Com a parte cognitiva, certo? Que é uma parte que está absolutamente muito interligada com a via auditiva e com a via das emoções. Aí você pode perguntar, explica melhor o que é essa questão da cognição, né? Esse nome tão esquisito, né? A cognição são funções que a gente tem que daí elas se referem à atenção a alguma coisa que a gente consegue prestar atenção. A concentração, ou seja, é aquela atenção mantida. Então, uma coisa é você ouvir alguma coisa, ouviu, aquilo lhe chamou a atenção. Não, mas é tão interessante que eu consegui me concentrar naquilo. Então, você mantém a atenção. Então, a concentração é a atenção mantida. E para que você gere algum aprendizado em cima de qualquer informação que você foi exposto, significa que você memorizou, você aprendeu e você guardou na sua memória. Então, o paciente ele pode estar confuso do ponto de vista cognitivo nesses 3 aspectos, né? Do ponto de vista de atenção, do ponto de vista de concentração e do ponto de vista de memória. Então, quando o paciente fala, eu ouço um ruído, mas ele não me atrapalha em nada, o que a gente está imaginando? Opa, não tem nada do ponto de vista cognitivo. Porque a vida dele está funcionando, ele consegue prestar atenção nas coisas dele, ele se concentra nas atividades que ele tem que fazer e ele não tem queixa de memória nenhuma, né? É o que a gente imagina. Daí, eu já estou imaginando o que ele tem de ativação central, tá certo? E se ele fala, de novo, ele não está me atrapalhando em nada, eu só percebo, então ele não está comprometido do ponto de vista psíquico, né? Ele não altera o humor, ele não gerou um significado. Ele é uma informação que foi gerada para compensar alguma coisa que aconteceu na periferia, só que o cérebro se equivocou um pouco, né? Porque daí é aquilo, ok que tivesse acontecendo isso, mas ele em nenhum momento deveria
colocar o paciente para perceber. Então, disfunçõezinhas é que não é uma disfunção que faz com que isso aconteça, é um monte. Isso tudo do ponto de vista de hipótese, né? Então, assim, a literatura ela não diz é isso, pode assinar embaixo que é, mas é aquilo que a gente. É a somatória de todos. Assim, a gente imagina que seja cada pesquisa que é feita na sua densidade de profundidade que elas são, você supõe que, na verdade, todas elas têm alguma razão de ser, né? Então, assim, até hoje, assim, e faz todo sentido, né? Então, não vem aqui ao caso dizer... Mas a questão existem disfunções, né? Errinhos, né? Que, pode acreditar, são pequenos. São errinhos muito pequenos do cérebro, mas o suficiente para fazer uma confusão, que é essa toda que a gente vê o paciente no final, né? Então, é isso que você me perguntou. O paciente, ele chega e ele não se incomoda. Então, no meu entender, ele está simplesmente percebendo a informação. Mas, entenda, mas é porque eu não quero gerar confusão. Se ele escuta a informação, em alguma participação da atenção tem. Alguma participação da atenção tem, tá certo? Mas, para não gerar confusão, eu até prefiro dizer, esqueça que é atenção e se concentre só no... Que é isso, ele está chegando na área ali do córtex auditivo e o paciente ouve, da mesma forma que ele está ouvindo minha voz. Respondi? Perfeito, perfeito. Se incomoda, a gente pode dizer que tem maiores alterações nessas conexões aí centrais? O que se incomoda? Isso. Muito mais, muito mais, muito mais, né? Então, aí, assim, outro padrão de paciente, né? Então, assim, inclusive, saiu na literatura agora, tem um artigo que está tentando separar exatamente isso, né? Chamando de uma coisa o que seria o zumbido e outra coisa o que seria o distúrbio do zumbido, né? Na verdade, é só para deixar isso mais didático, mas o que ele está querendo falar é isso. O paciente que percebe, e assim... É difícil o paciente que se incomoda imaginar que perceber pode não incomodar. Não se incomoda. Porque ele não consegue, assim, como alguém pode ouvir o zumbido e não se incomodar com isso? Porque esse negócio é um tormento, né? Mas pode, inclusive, como você bem falou, é a maioria dessas pessoas, né? Então, assim, a gente tem o quê? De uns 15% dos pacientes que têm o zumbido, eles vão... 85%, na verdade, percebe e deixa de perceber. Percebe em algum momento, deixa de perceber. Que é a talvez cura, se a gente quiser chamar, né? Eu confesso que eu não sou muito fã dessa palavra, porque quando a gente fala de atividade central é muito complicado, mas não vem muito assim. Acho que você pode até me perguntar depois, mas não é o momento, talvez. E quem se incomoda, na verdade, é tipo 2% desse percentual. Então, assim, só que 2% fica parecendo pouco, só que é uma infinidade de pessoas, né? E daí, o que está acontecendo nesse paciente que se incomoda? É aquilo que eu falei. A parte auditiva é extremamente ligada à parte cognitiva, que é a parte daquela atenção, concentração e memória, mas que também é muito interligada à parte das emoções, né? Só que, assim, ao mesmo tempo que existe uma interligação muito grande, existe uma certa independência do funcionamento dessas áreas. Veja como é confuso, tá certo? Porque isso que significa o quê? Que eu posso ter pacientes mais comprometidos do ponto de vista psíquico, mais pacientes comprometidos do ponto de vista cognitivo e mais pacientes comprometidos do ponto de vista de percepção pura, tá certo? Mesmo que essas áreas conversem entre elas, tá certo? Então, o que a literatura trouxe, e eu acho muito interessante, e eu confesso que eu uso aqui no dia a dia, que é dizer que a cognição ela é responsável pela manutenção do zumbido, junto com o psíquico, mas vamos separar um pouquinho para ficar um pouco mais claro. Então, quem mantém... Imagina esses pacientes que têm zumbido há 5, 15, 20 anos de zumbido que acontece. O que está acontecendo nesse cérebro que daí mantém com que o paciente perceba essa informação? Uma informação que não tem significado lógico para ele, na vida dele nenhuma, né? Então, assim, o que está fazendo isso persistir, né? Tem alguma coisa de errado do ponto de vista disfuncional nesse paciente, né? E a área das emoções, ela
chamada... Eu não estou dizendo que isso existem rótulos, mas a literatura nomeou isso, em algumas que eu li, que eu achei que faz muito sentido, tá certo? E isso é o que eu falo, eu uso, inclusive, na minha explicação aqui para os pacientes. Ela complica, a parte das emoções, ela complica um pouquinho o zumbido, certo? Ela tem uma participação na manutenção, mas ela complica um pouco. Então, seria o quê? O paciente que talvez mais ansioso, o paciente que tem talvez um perfil mais depressivo. Essa ansiedade e depressão podem ter começado juntos do zumbido, ou o paciente tem um perfil, né, com essas características antes do zumbido, porque a gente não pode esquecer do perfil de personalidade, né, que tem muito envolvimento nesses pacientes, ou seja, não são todos os perfis de personalidade que têm uma suscetibilidade, né, para que o paciente desenvolva o zumbido, ou não só isso, mas que também participe dessa coisa da cronificação, que é aquilo que eu falei, vamos vincular a manutenção à cognição, mas a parte das emoções também tem uma leve participação, né, nessa questão da cronificação, que tem a ver também com essa questão da personalidade. Então, ou seja, existe meio que como se fosse, não é brincadeira, para não, mas é uma maneira que a gente fala, quem tem zumbido não é quem quer, é quem pode. Ou seja, é toda essa dinâmica dele funcional que existe uma certa susceptibilidade para que ele apresente o zumbido, e sempre isso, diante de algo que aconteceu na periferia. Tanto é que é isso, a maior parte dos pacientes que tem zumbido tem alguma lesão auditiva ou perda, mas o inverso não é verdadeiro, né? Então, assim, a maior parte dos pacientes que tem perda ou alguma lesão auditiva não tem zumbido, né? Então, existe mais perda sem zumbido do que o inverso. E existe mais zumbido com perda do que o inverso. Então, aí você fala, opa, tem alguma coisa a mais aí, porque não é o caminho vai e volta, né? Não é o caminho vai e volta. Então, são cérebros diferentes, tá certo? Ativados de formas diferentes, com complexidades diferentes, né? Mas o bom nenhum deles é impossível de ser resolvido. Então, ó, já deixa o pessoal em alerta aí, ó. Então, nem o tempo é impeditivo, né? Isso. Nem a questão psíquica é impeditiva. Só que daí, assim, a questão psíquica, quanto mais complexo esse paciente for, então, pacientes que são categoricamente depressivos e pacientes que têm ideação suicida, esses são os pacientes que eu vou dizer que são mais difíceis, do ponto de vista de abordagem médica, para que a gente consiga. Eles têm que estar muito alinhados, né? Com o profissional que faz a abordagem do zumbido, mas também com o psiquiatra do outro lado, né? Então, assim, o ideal para que a gente consiga, mas assim, são pacientes que demandam muito da gente e que a gente adoraria, né, que eles mais, assim, são os pacientes que eu vou dizer que são os que limitam o profissional de ter resultado, assim, né, os dois, que sejam mais claramente fáceis, assim, vamos dizer. Porque nenhum paciente que zumbido é fácil, mas assim, mas também não é, assim, seguindo o caminho das pedras, é como se fosse, seguindo o caminho das pedras é possível de resolver muita coisa, né? Muita verdade. coisa. A gente tem essa experiência, graças a Deus, né? Estamos aqui justamente por isso, para que as pessoas entendam que tem tratamento, que busquem isso. Isso. Então, é aquela coisa que se fala tanto, né? Falar que não tem cura, falar que tem que se acostumar com isso, falar que é meio, vamos dizer que assim, demodê, né? Então, assim, isso já então é meio fora de moda falar isso, né? Então, assim, já passou, né? Então, assim, a gente tem uma quantidade de informação na literatura que dá muito respaldo para a gente para mexer o paciente em todas as áreas, né? E a outra área que a gente não comentou ainda é a somatosensorial. Então, assim, é aquilo, existe, a causa, o zumbido, a fisiopatologia do zumbido que é somatosensorial é uma e a que não tem somatosensorial é outra. Vamos devagar com isso aí também, tá certo? Então, assim, a gente tem que saber o quê? Que o nosso corpo é um só, né? Que ele funciona interligado, que não tem nenhuma área que seja isolada da outra. Claro, áreas que são mais envolvidas entre si do que outras, mas o sistema muscular
ele está funcionando em harmonia com o nosso sistema como um todo, né? Então, o que eu estava falando, o cognitivo, ele é ali responsável pela manutenção, né, que eu falei, ok, junto com o psíquico, mas vincula isso mais a lá, o cognitivo. Quem complica é essa coisa toda da emoção e do estado psíquico do paciente como um todo. E o somatosensorial, ele influencia. Ele influencia. Então, assim, ele tem uma relação íntima participatória com a via auditiva, mesmo antes de qualquer coisa acontecer. Então, imagina assim, eu ouço bem, não tenho problema nenhum, aí de repente o paciente faz uma surdez súbita, por exemplo. Certo? Ele faz uma surdez súbita e a gente pode perceber ou não, mas o sistema músculo-esquelético, ele já entra no apoio. Certo? Aí, quando que a gente vai dizer assim, nossa, esse paciente é somatosensorial? Quando, o que a literatura frisa bem assim, mas como é que a gente vai saber disso que eu vou falar agora? Quando Isso, o sistema somatosensorial, quando o sistema o que é o somatosensorial, como a gente sabe isso vou daí? explicar, porque o somatosensorial é a musculatura, né? Então, assim, que musculatura é essa, né? Então, é a musculatura, se a gente quiser, né? É aqui, essa região de articulação temporomandibular. Existem abre e fecha a boca. Existem musculinhos bem pequenininhos lá dentro do ouvido, que eles se contraem também, que eles têm uma intimidade de ativação, né? de funcionamento, achei a palavra, com os ossículos lá do ouvido, né? E tem a musculatura toda aqui, cervical, que vai até um pouco mais para baixo, e pode gritar até mesmo longe, né? Em tronco mesmo. Você pode ter alterações, mas vamos dizer menos, tá certo? Que possam estar envolvidas com zumbido também. Então, o que seria isso que a gente chama de zumbido somatosensorial, né? Seria você ter um zumbido, o que tem o rótulo, que é um pouco mais... É como se fosse o estigma, né? Ou como se fosse o protótipo do zumbido somatosensorial, seria quando o paciente modula, ou seja, ele aumenta ou diminui o zumbido a depender de movimentos do corpo que ele faça. E esses movimentos do corpo estão relacionados muito com a região da articulação temporomandibular, isso com movimentos todos de né, orofacial e até de ocular. Né? Então, você pode fazer movimentos oculares e eu tive paciente que fica parecendo que o paciente é maluco, né? Mas não é. Quando você olha na anatomia, né? Que é aquilo que eu falei da neurociência lá, tá tudo certo. Porque tá tudo interligado, né? Então, o olho tem um ponto lá dentro que se liga com o músculo, que se liga com o ouvido, né? Que se liga com o equilíbrio. Então, por isso que existem essa associação dos sintomas, muitas vezes, que estão juntos, né? Que eles aparecem juntos, né? Então, o que é, de novo, o somatosensorial? É quando você tem, na verdade, a participação do músculo envolvido no zumbido, né? Ou seja, é isso que eu falei, o estereótipo maior talvez seja exatamente esse, de você, quando o paciente, ele vem com a queixa do modular, né? O zumbido tem aumenta ou diminui, dependendo de alguns movimentos, ou também quando você tem pontos de dor, né? A palpação do profissional. Se disparam. Na hora que você palpa, dispara, aumenta, muda. Isso, né? Então, isso é como se fosse o estereótipo maior. Mas muitos pacientes que têm, por exemplo, zumbido, eles podem ter a sensação de ouvido tampado, ou eles podem ranger os dentes, porque daí isso aqui tudo fica muito contraído. Então, e que isso também tem associação com essa questão tensional, né? De paciente nervoso, mais tenso com determinadas situações. Então, assim, esse é o mundo do zumbido somatosensorial. Que daí é aquilo, você vai fazer o quê? Uma abordagem no músculo, para que daí, aliviando a tensão daquele músculo, ou seguindo tratamentos específicos que existem, isso se reorganize, ou não fique tão ativo, tão contraído, né? Na participação do zumbido, e daí o zumbido, em teoria, vai ou
né, solucionar, como tem muitos casos, né? Que você, ou seja, é como se ele tivesse muito envolvimento da via auditiva e somatosensorial ali ativando muito e o restante não está tão comprometido, né? Aí são esses pacientes que você encaminha, por exemplo, para o dentista, ou encaminha para o fisioterapeuta, ou para o quiropraxista, ou para o osteopata, ou para o RPG. Porque, assim, a literatura traz muito estudo da fisioterapia, mas essas acupuntura, né? Essas práticas como um todo, elas têm alguma interligação, né? Elas vão ter o olhar delas, a filosofia de cada uma delas é particular, mas elas de alguma forma é como se talvez se complementassem ou até em alguns pontos se cruzassem, né? Então, como paciente, como você vai ajudar o paciente, vai depender muito, porque daí cada paciente tem uma afinidade, muitas vezes, com práticas que são diferentes, né? Então, e daí, além disso, são os dentistas, né? É a correção de toda essa questão da mordida, como está a oclusão do paciente. Então, assim, é um universo gigantesco, se a gente olhar para o somatosensorial puramente, né? Mas é aquilo, ele é a causa do zumbido. Então, a literatura não está... fica esquisito dizer assim, o somatosensorial, ele tem zumbido somatosensorial, ou seja, a causa dele é uma disfunção de ATM ou é uma má oclusão. É estranho você falar assim, ele é a causa do zumbido. É mais fácil, mas é estranho ao mesmo tempo, sabe assim? Você vai dizer, não, ele está com zumbido porque ele está com a disfunção de ATM, ou ele está com zumbido porque ele está fazendo... ele tem alguns pontos gatilhos em cadeias musculares. Mas aí você vai dizer o seguinte, o corretíssimo, né? Não, o sistema lá, sei lá, a disfunção de ATM dele está influenciando o zumbido dele. Sabe assim, é como se fosse a maneira talvez mais pura assim de você ter um entendimento. Então, assim, porque é aquilo, você pode ser realmente que tirando essa influência o paciente melhore se a ação desse jogo todo estiver mais a nível somatosensorial, né? Se você resolve o bruxismo, se você tira os pontos gatilhos, né? Se você faz correções que são, sei lá, a síndrome do tensor do tímpano, se você trata isso. Então, aí você pode ter realmente um paciente que o zumbido vai desaparecer, né? Mas se ele tiver envolvimento... Hã? Disfunção de tuba, a gente tem disfunção de tuba, disfunção de tuba, mas que muitas vezes a disfunção de tuba ele pode estar relacionado também à síndrome do tensor do tímpano. Sim, boa parte das vezes. Então, assim, tá tudo muito ali interligado, né? Então, assim, é isso. Então, assim, o somatosensorial e não significa que você, dependendo de como o paciente está, né? Por isso que é importante você ouvir o paciente, né? Quais são as queixas dele, né? Assim, o que ele lhe traz? Porque, assim, na formação médica, vou dizer, antes de me envolver, desculpa, com a neurociência e com a psicologia, o que a gente seguia? Qual é a causa do zumbido? Ponto. Qual é a causa do zumbido? Então, assim, vamos atrás das causas do zumbido. Até porque na formação médica, você, para resolver um sintoma, o que você tem que fazer? Encontrar a causa. Encontrar a causa, né? Então, é isso que eu falei. Depois que eu adentrei, né? Depois que eu me aprofundei nesses dois mundos, aí eu vi que eu podia ultrapassar a parede, né? A barreira, vamos dizer assim, da causa do zumbido. Então, a causa do zumbido é um dos problemas. Mas não é a única. E mesmo você resolvendo a causa do zumbido, o zumbido pode continuar. Veja que coisa... por exemplo, eu tenho uma perda de audição por uma autoesclerose. Ótimo, vamos operar o paciente. Daí você imagina, depois da cirurgia, todos os problemas do paciente estão resolvidos. Ele vai ouvir e o zumbido vai sumir. Isso acontece, não vou dizer que não. Vai ter um percentual de paciente que vai ter resultado de 100%. Mas aí o que a gente vai ter que entender? Opa, ele era um paciente que estava bem do ponto de vista das outras áreas. Aí vamos repetir. Ele estava bem do ponto de vista cognitivo, ele estava bem do ponto de vista psíquico, e talvez ele não tivesse realmente envolvimento somatosensorial, né? Aí você arruma a audição dele e daí está resolvido o problema. Só que
E se o paciente fala assim, eu tenho otosclerose, mas sabe que esse zumbido me atrapalha a me concentrar? Aí você, opa, tem alguma coisa a mais. Então, assim, não vou dizer que ele também não melhore, porque às vezes acontece. Como está tudo interligado, você fazendo uma abordagem para uma área, você já pode meio corrigir as outras. Mas você não pode, aquela coisa assim, da promessa para o paciente, você não sabe. Você não sabe. Então, ok, vai para otosclerose, vai para fazer a cirurgia da otosclerose, que ela tem né? São cirurgias efetivas, né? E daí ele sai com alguma queixa de zumbido, então você resolveu a otosclerose, mas você tem o zumbido para resolver depois, né? Aí volta, é aquilo. O que está acontecendo? Vamos lá ver. Então, corrigiu a audição toda ou ele tem alguma disfunção relacionada, na verdade, às reações que o zumbido está causando, que é comprometer o paciente do ponto de vista funcional, que eu sempre falo, e atrapalhar ele do ponto de vista psíquico, né? Além de alguma questão que ele possa ter do ponto de vista muscular. Então, assim, quando a gente separa, é mais fácil. Então, assim, você já é muita coisa para resolver. Se a gente se mistura tudo e não sabe o que é o que, fica mais difícil de conduzir, né? Então, quando você entende aquilo, entenda a queixa do paciente, ele está lhe dizendo qual é o problema dele. Ele está nas palavras dele, está na boca dele, né? Aí é o que eu sempre falo. Se o paciente quer, é só seguir os passos, sabe? Assim, é só seguir os passos. Só que a gente sabe, né? Os pacientes, é isso que eu falei, os pacientes que têm ideações suicidas ou que são pacientes com perfil depressivo, esses são pacientes que precisam muito extrema, atenção extrema, né? Extrema. Isso não só atenção minha, mas também a atenção do psiquiatra e talvez até do psicólogo que esteja acompanhando. Então, assim, são os pacientes que a gente tem que ter extremo cuidado, extremo cuidado. Mas eu não estou desmerecendo os outros, porque todos precisam, obviamente, serem... É o que eu falei, a validação da queixa e a gente resolver, isso é condição sine qua non para a gente ajudar o paciente. Você tem que fazer, né? Mas é isso. Ele lhe traz os envolvimentos, né? Do que está acontecendo com ele. Mas aí você vai se basear só nisso ou você vai investigar? Não, investiga, porque daí você confirma tudo aquilo, até para o entendimento seu e o entendimento dele, isso tudo faz muita diferença. Tô falando muito, hein? Imagina a combinação, eu sou fono e psico, eu digo que é assim, a tagarela em pessoa, eu não consigo ficar quieta, então eu adoro quando alguém fala, pelo menos eu fico só vendo. O que a gente poderia dizer que são assim as possíveis causas do zumbido? Então, eu gosto de separar assim, ó. Eu gosto de separar em causa. Na verdade, eu atribuo a causa à perda auditiva. A perda auditiva. Porque o que acontece? A gente saiu dos últimos 30 anos, quando todo o estudo do zumbido começou a ser categoricamente documentado, né? O zumbido existe sei lá, eu não lembro a primeira documentação dele, porque tem o Van Gogh tinha zumbido, o Beethoven tinha zumbido. Então, assim, você vê isso na história da arte, vamos dizer, né? Tem o Muziak, então tem a arte que retrata o zumbido. Então, isso não é de hoje, né? Mas a gente começa ali há 30 anos atrás, mais ou menos, com o Jastreboff, né? Vamos dizer que ele é o pai aí do zumbido, fazendo as documentações dele, registrando categoricamente o que é o zumbido. Então, assim, o que acontece? A gente saiu do que era o zumbido, que ele era entendido como um sintoma periférico, que ele estava atribuído ao ouvido, e aí, hoje em dia, a gente vê que o ouvido ele tem uma participação temporária nesse jogo todo funcional do cérebro, né? Discutido, não estou dizendo que nada em relação ao zumbido assina embaixo que tá tudo certo. Tudo são hipóteses, tudo são teorias, mas são teorias que fazem muito sentido, tá certo? Porque são estudos em animais, né? Aí você pode dizer, não, mas estudos em animais, como é que você vai garantir que está acontecendo a mesma coisa no humano? Talvez não, mas assim, a gente tem que ter uma base de raciocínio, porque senão você não consegue ajudar ninguém, né? Então, assim, se a gente raciocina e entende que se não foi exatamente daquela forma no humano, como é no animal, como foi, mas que tem alguma
similaridade, você já consegue fazer alguma coisa. E eu ouso dizer que deve ser muito próximo, porque os resultados acontecem na nossa frente, tá certo? Esse talvez seja o nosso maior dado, né? A gente tem respostas reais, né? Exatamente. Exatamente. Então, é como se fosse ali. Mesmo que não seja exatamente igual, se eu tenho um resultado, como eu vou dizer que é tão diferente assim? Tá certo? Então, aí o que acontece? Existe uma mistura do que são as causas do zumbido. Porque uma coisa é essas causas, o que se relata ali, comprometendo a orelha. E outra coisa são essas causas comprometendo o sistema nervoso central. Tá certo? Então, é isso que eu falo. Nos últimos 2 anos, a literatura fala que para que o zumbido aconteça, é necessária a lesão auditiva. Mas ela não fala é necessária a lesão auditiva e mais alguma coisa, não. Ela fala é necessária a lesão auditiva. Então, no meu entender, em cima da neurociência, eu ouso dizer que a causa do zumbido é a perda auditiva. Aí nós temos fatores de risco. É diferente. Uma coisa é o que causa. Outra coisa é você transformar condições que tornam aquele indivíduo mais suscetível a ter zumbido. Aí vai lá. Alterações metabólicas, alterações tireoidianas que são metabólicas, alterações da musculatura, pressão alta, né? Então, assim, você tem uma sequência que muitas vezes isso tudo é colocado como se fosse a mesma coisa. Tá certo? Então, é aquilo. O paciente que tem uma disfunção temporomandibular. Talvez a gente diga, eu falei, dizer que é causa é estranho, mas talvez você possa dizer, isso é um fator de risco para ele, porque ele tem uma disfunção num setor, em um sistema que tem uma intimidade de atividade muito grande com a audição. Então, eu gosto de separar o que seria a causa, o que seriam os grupos de riscos. O grupo de risco como um todo, ele não está extremamente bem delineado, tá certo? Vamos falar do açúcar, do café, por exemplo. Então, o café ele já foi tido como um grande vilão do zumbido. Hoje em dia não é mais. O açúcar, grande vilão do zumbido no passado. Quando a gente vai ler em miúdo, ele é um grande vilão para a orelha, tá certo? E existe, confesso, um artigo na literatura, até 2, vamos dizer, mas o segundo não é tão que você confia. Sem querer, pelo amor de Deus, desmerecer nenhum estudo, porque eu acho que todos eles têm a sua validade, né? Mas ele fala, não, você tem um aumento da vascularização, do metabolismo central, quando o paciente tem uma hiperatividade, um alto consumo glicêmico. Mas você não vê isso categoricamente ser falado e difundido e tão isso, certo? Olhado dessa forma. Validado. Né? Como também tem relatos, tem estudos que falam que, por exemplo, a dieta cetogênica, ou seja, os corpos cetônicos, eles deixariam as suas células neuronais mais funcionais do que se você faz consumo de açúcar. Só que isso, assim, quando você entra é como se fosse um outro passo de análise, entendeu? Então, assim, e que está ainda... ok, talvez tenham críticas em cima desse meu comentário, porque quem já passou e que tem um olhar, vamos dizer, integrativo, né, ou mais funcional do que essa arquitetura funcional mesmo, talvez... porque uma coisa é a arquitetura, como se fosse linhas de trem funcionando e que posicionamento ela está. Então, quando você tem um olhar da neurociência, você quer arrumar essas linhas, entendeu? E quando você tem um olhar, por exemplo, integrativo ou um funcional a nível celular, então aí você vai olhar para essa outra questão metabólica, por exemplo. Então, assim, é uma área que eu tenho um certo cuidado de falar, porque eu ainda não estou tão respaldada como eu gostaria quando eu olho para essa coisa dessa arquitetura montada mesmo, que é o que a neurociência afirma com mais certeza, né? Então, voltando, a causa, ouso dizer que a gente tem que se preocupar com a via auditiva do paciente.
fatores de risco. Aí a gente coloca tudo que a gente coloca como se fosse causa. O restante, que é o que eu explico para o paciente, é a sua saúde. O restante é a sua saúde, tá certo? Então, assim, a gente vai ter que ver a sua saúde como um todo. É o paciente que tem cardiopatia, é o paciente, né, coronariopata, é o paciente que tem alguma pneumopatia. Então, isso tudo ele pode influenciar, porque está influenciando o corpo do indivíduo, tá certo? Aí, só que isso é isso que eu estou falando. Né? Existem artigos, mas isso ainda não tem uma formatação tão clara. E o outro que eu gosto de falar são os gatilhos. Né? Então, assim, que é, na verdade, a história que o paciente traz para a gente. Então, por exemplo, eu fui nadar, eu fui fazer uma prática de tiro, ou meu ouvido começou a inflamar, a vazar, como a gente fala, né? Então, está saindo secreção. Ou seja, tem aqueles gatilhos que são as situações mais momentâneas que aconteceram. Eu fui numa festa, né? Tava som alto, né? Então, assim, esses são os gatilhos. Então, a gente tem que começar aos poucos. A literatura já está trazendo isso um pouco, tá certo? Da gente conseguir separar esses três grupos, porque daí fica mais clara a compreensão, né? Então, separar o que seria a causa, o que seria o fator de risco, ou seja, quem são as pessoas que estão mais suscetíveis a terem zumbido, sem falar na personalidade, que é aquilo que eu falei. Então, a personalidade, para você ver que é mais profundo do que simplesmente algo que esteja no nosso... O álcool, por exemplo, a massa, por exemplo. Então, tem paciente que fala categoricamente, eu bebo vinho, meu zumbido piora. Ok, né? Só que a explicação para isso é mais complexa. Mas o que é que eu costumo falar? Quando o paciente come um brigadeiro, por exemplo, ou vai numa festa, e daí tem zumbido pior, ou toma os seus vinhos, ou come massa, pizza, sei lá, se esbaldou de comida, e o zumbido piora, a gente vai desconsiderar porque a literatura tem suas dúvidas? Não. É verdadeira a queixa do paciente, entendeu? Mas é aquilo. O que está acontecendo categoricamente? Qual é o mecanismo de ação disso tudo, né? Então, a gente vai considerar, mas rotular que todo... Porque o que eu mais recebo é aqui. Eu não aguento mais ficar sem comer alguma coisa específica, porque meu zumbi está do mesmo jeito, né? Então, assim, aí você fala, opa, tem alguma coisa aí atrás disso. Mas você vai e continua igual. Isso eu também escuto parei muito. O café, continua igual. Parei de tomar meus vinhos, estou igual. Parei de comer pizza, igual. Então, assim, aí, né, isso inclusive, é queixa marcante, porque, assim, você priva o paciente de muita coisa, eu não estou incentivando, tá certo? Eu sempre falo, eu não vou incentivar, porque isso não é saudável você comer, é outra coisa, né? Mas, é uma visão em geral, não é interessante que a glicose seja alta, que o colesterol seja alto, que a gente faça consumo abusivo de café. Isso, assim, saúde. Exatamente, é saúde, né? Então, a gente vai olhar ali para a audição. Aí você fala, nossa, mas tem um percentual de pacientes que não tem nada na audição que a gente não enxerga, que os exames não mostram. Mas alguma coisa ali muito miúda para ele ter zumbido. Isso eu não estou falando da minha cabeça, estou falando que a literatura está falando. Tá certo? A literatura fala isso. Ok, é estudo animal? É estudo animal. Mas é aquilo lá, a gente replica aqui e os resultados são esses, né? Então, assim, eu não fico atrás de milhões de causas do zumbido, não. O que acontece? Você vai procurar a causa. E é o que eu falei antes. A causa é um dos problemas do paciente. Não é a única. A gente tem todas as reações que ele está passando, que é todo o comprometimento cognitivo que ele pode apresentar e todo o comprometimento psíquico que ele pode ter, né? Além da participação somatosensorial. Então, assim, com esse olhar amplo e olhando com essa forma didática e mais clara, fica mais fácil. Porque, assim, já é um sintoma complexo, tá certo? Mas é aquilo que eu falei, se você mistura e você não sabe o que você está fazendo, aí fica mais difícil, né? De você conduzir o paciente. Daí os resultados ficam mais complexos, né? Então, assim, a gente... e é aquilo que eu falo, nós somos seres subjetivos, graças a Deus, porque somos emotivos, nós sentimos as coisas, né? Isso é o que nos diferencia, é uma das coisas que nos diferencia na classe, né? Dos seres vivos, né? Na humanidade, mas a gente gosta muito de coisa objetiva.
Porque daí a gente funciona de uma forma muito mais efetiva. As soluções são muito mais efetivas, né? Então é isso. Então, a resposta foi longa para a pergunta, mas é Mas isso. é, Assim, é isso a mesmo. causa, eu falo assim, não são as causas, não é a só, tem uma causa. Não, eu sempre digo isso. Olha, tá para nascer a gente vê um zumbido assim exclusivamente um fator só envolvido, né? Normalmente tem Isso. outras coisas envolvidas ali naquele zumbido, não é um fator. Muito, muito, é. Só que daí você tem que ver isso. São perguntas que são clássicas que eu faço. O, o zumbido atrapalha você nas suas atividades do dia? Sim. Com essa resposta, você Uhum. já tem com essa pergunta, você já tem um monte de resposta. Porque se ele fala não, aí você fala, opa, em teoria ele está bem do ponto de vista psíquico. Mas ele não ele está ouvindo. É aquilo que eu falei, ele está ouvindo. Então, é aquilo lá. Quantos anos você tem de zumbido? Para daí a gente. Não é porque ele não é atrapalhado, esse é um pequeno detalhe, que a cognição não está envolvida. Isso é um detalhe, é um complicador aqui para a live, mas você não pode, porque está interligado. A gente vai tratar isso de forma separada para ficar mais fácil de trabalhar, né? De entender. Mas se a pessoa tem. Sim, tem uma pessoa que sabe, no Instagram que a gente termina colocando coisa e daí tem a interação, né, das pessoas. Ela disse: eu tenho 60 anos, que há 60 anos eu tenho zumbido. Então, assim, como que você explica uma pessoa que tem zumbido? Ela falou assim, claro, né? Ela não vai lembrar, claro, mas Quando? imagina, ela tem zumbido o tempo que ela se entende como pessoa, ela na verdade, ela tem a percepção do zumbido. Então, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela tem algo do ponto de vista atencional, né? Ou seja, não tem como um cérebro ficar ouvindo algo que, em teoria, não tem significado qualquer. Então, ela tem alguma coisa ali. Então, essa pessoa tem que ser vista. Só que daí o que acontece? As pessoas ficam, qual é a causa do zumbido? Então vai lá, não encontra nada, e daí não resolve. E daí você não desengata, não desata o nó. Né? Não desata o nó. Então, assim, é isso que eu falo, ouça o paciente, ele lhe dá de bandeja, né? O que está acontecendo com ele e o que você precisa conduzir. Ele aceitando, aí não tem outra. Eu digo, você se fazendo clara, né, em cima do que você interpretou sobre a queixa, ele, né, vamos dizer, aceitando é que fica ruim essa palavra, mas ele compreendendo, engatando Uhum. isso, ele se comprometendo com aquilo tudo, eu falo, é só seguir os passos. Só seguir os passos que a gente chega no final, né? A E o gente final qual é? diz. O final, eu sempre falo, só tem 2 finais. Para você dizer assim, vá tranquilo, que você não precisa nunca mais de mim, em teoria, né? Em teoria. É o paciente deixar de perceber que essa é a tarefa mais difícil de todos, não só minha, mas também do próprio paciente. Muito difícil, Uhum. certo? Mas Uhum. acontece, né? Que é o que, de novo, é a cura do zumbi, aquilo lá. Mas eu não gosto de prometer, porque eu não sei se eu vou conseguir. Eu nunca Mas a gente prometo. consegue. É. Ou então, ele perceber e não se incomodar. Isso. Então, se ele continua percebendo e não se incomoda, aí o Já o paciente seguinte, já acho que desligou isso, desligou. Aí tá só percebendo. Só que daí é aquilo, o cérebro tem aquelas disfuncionalidadezinhas dele, que muitas vezes são muito miúdas, e você vai corrigir como que não dá para chegar lá, aí a percepção se mantém, né? Mas o paciente fala assim, pelo amor de Deus, eu não acredito nisso, isso não é verdadeiro para mim. Como que eu vou viver percebendo alguma coisa e não vou me incomodar com ele? Vai. Então, assim, você passando pelos processos, vamos falar, né, pelas abordagens psíquicas e cognitivas, esse é o final. Então, assim, esses são os 2 finais. Se o paciente continua percebendo e se incomodando, aí ele não terminou o processo, né? Agora, ele pode realmente continuar percebendo. Mas essa percepção, ela tem que ficar de de fundo, fundo, né? Pano de fundo. plano de fundo. Então, é plano de fundo. Então, é isso. É como se fosse qualquer ruído que está no ambiente. Só que sua vida vai acontecer, né? Então, se você vai ter todos os interesses, sua vida vai acontecer. Então, esse é o final do paciente, né? Então, ou se continuar só percebendo, ou
percebendo percebendo sem se incomodar. Não, é continuar. Desculpa. Ou é não perceber. Não perceber. Que é o mais difícil. Ou ele vai continuar percebendo, mas não se incomodando. Então, aí a gente diz tchau pro paciente. E às vezes a gente nunca mais sabe deles, porque eles ficam bons e não nos dão notícia. Então, vocês que ficaram bons, por favor, avisem a gente aqui. Exatamente, exatamente. E isso, assim, varia. Tem paciente, vamos dizer, 3 meses, 6 meses. Mas eu tenho paciente que tem que estar comigo há mais tempo, certo? Do que isso. Então, assim... Isso é uma coisa muito importante. Assim, eu sempre falo para o meu paciente, tratamento de zumbido, na grande maioria das vezes, não é nada rápido. Não. Né? Então, assim, a gente não tem uma pílulazinha que a gente toma hoje que nem dor de cabeça e daqui a algumas horas ele some. É neural, é cortical, a gente tem todo um processo aí para alterar essas sinapses, essas funções, essas disfunções. Então, a gente precisa de um tempo, dependendo do caso, dependendo do que está acontecendo, a gente vai ter que deixar muito claro que vai demandar um tempo. Exatamente, exatamente. E vai demandar paciência, que é difícil de ter quando a gente está com um trocinho enfurecido aqui, gritando na cabeça. E tumultua mesmo, né? Assim, não dá pra gente dizer que é agradável, né? Então, assim, aquilo que eu falo, a gente tem que validar a queixa, entendeu? Porque ela pode gerar sofrimentos que são muito grandes mesmo, né? Mas uma coisa importantíssima, o paciente, ele tem que saber que ele precisa participar do processo de melhora, né? Então, porque assim, uma coisa é você jogar toda a responsabilidade pro profissional. Zumbido não é assim. Aliás, eu acho que nada na vida é, né? Eu acho que nada na vida é. Nada na vida é. Nada na vida é. Então, assim, eu sempre falo, quando a gente chega no final, eu digo, o mérito não foi meu, o mérito foi nosso. Porque para que a gente tenha chegado onde a gente chegou, ele se esforçou muito. E o esforço é grande, entendeu? O esforço é grande. A dedicação para melhora, ela é gigantesca. Né? Não vou dizer, tem pacientes que tiram isso de letra. Mas não é o normal. Tá certo? O normal é o paciente, ele tem que se concentrar, ele tem que se disciplinar. Então, assim, se dedicar, sabe? Assim, ele demanda mesmo. Então, assim, e eu sou bem clara. Então, eu falei, não adianta. Achar que vai cair no seu colo a melhora milagrosamente, esquece. Né? Então, assim, porque eu preciso de você comigo. Se você não estiver comigo nessa batalha, a gente não vai chegar. Né? Então, assim, então aí. Quem aguenta o tranco, chega, né? Mas quem não... Mas eu também não gosto de falar, porque assim, as pessoas têm os seus momentos, né? Então, assim, pode ser que o momento dele de tratamento não seja comigo, né? Mas se eu ajudei de alguma forma, tá ótimo, né? E daí ele vai, sei lá, encontra algum outro profissional que preencha mais... que faça mais sentido. Então, assim, eu já tirei essa exigência minha de que eu tenho categoricamente que resolver o paciente. Eu não tenho que nada. Então, assim, eu tenho que ajudar. Se eu ajudei em uma consulta e ele vai continuar a caminhada dele da melhora com outro profissional, tá ótimo também. Entendeu? Claro que eu adoro quando eu concluo, né? Que ele tem o começo, meio e fim comigo. Mas, ok. Então, assim, a gente tem que parar também com essas pretensões de que a gente vai salvar o universo, né? Mas que se a gente ajuda em algum momento, né? E o paciente, por exemplo, é isso que eu falo, ele não está no momento de seguir a sua sequência, mas depois ele vai procurar um outro profissional e naquela sequência ele combina mais, tá ótimo. O que importa é que ele fique bem, né? Em algum momento da vida dele lá, né? E daí assim vai. Mas ou comigo ou com qualquer outro profissional que faça isso, a participação dele vai ter que existir. Né? Ele vai ter que se comprometer com o negócio para daí sair do entrave, né? E às vezes envolve família, né? Eu até penso assim, às vezes eu peço, traga junto familiar para me ajudar, para lembrar, vai envolver às vezes, né, no tratamento. Então, às vezes eu peço para incluir mais o que está ao redor para me dar essa força lá dentro de casa. Exatamente. E é engraçado então, que é mais... Quantos pacientes você conclui o tratamento? Quantos? Ixi, acho que não tem esse número. Mas... Eu também não tenho esse número, não.
Acho que não tem esse número. Mas assim, quando eu falo que eu concluo, é quando eu faço a abordagem psíquica neles, né? Então, assim, é como se eu tivesse, porque assim, só que assim, o paciente que está nesse, ele não é a maioria, né? Eu adoraria que fosse. Realmente, o paciente que está disposto a ser abordado do ponto de vista. E assim, eu não sou psicóloga, eu não vou mexer no psique dele. Eu só vou mexer no zumbido dele. Tá certo? Então, assim, é a quebra do significado do paciente que tem zumbido e que ele está fazendo associação psíquica. Então, mas o paciente muitas vezes se assusta, que ele fala, lá vem você querer fazer, tipo assim, não mexe num terreno negro meu, que eu não quero que você mexa, né? Então, mas se eu falo que eu concluo, é quando é o paciente que tem abordagem psíquica. Mas o que topa vai até o final. Entendeu? Então, assim, mas dos que passam comigo, eu vou dizer, eu não tenho um percentual, mas eu vou dizer que o que conclui, o que é abordado do ponto de vista psíquico é os que seguem ali, não é a maioria. Então, a maioria vem, passa, faz algumas coisas e vai, vem, faz algumas coisas e sai, né? Mas tem alguns que topam, né, serem abordados psiquicamente, e daí é aquilo que eu falo, eu vejo na minha frente, né? Transformação. É sensacional. É Sensacional. sensacional, né? Acho que é isso que dá gana de a gente todo dia ir lá e dar o nosso melhor, né? Eu digo, Exatamente, exatamente. os pacientes ficam com o meu telefone, eu falo, pode mandar recado, a gente fica à disposição dentro do que é possível, né? De dar um apoio, Fica, a gente sabe que Não, isso faz eu acho que a gente diferença. tem, acho que estar disponível faz parte do tratamento também, né? A gente sabe, tem pacientes que às vezes eles não têm. Mas eu tô com um paciente agora que ele até falou isso. Doutora, se eu estiver incomodando muito com as minhas mensagens, me avise, porque pode ser que eu esteja sem noção aqui, né? Mas eu disse a ele, assim, todas as tiradas de dúvidas que a gente tem, que a gente faz para o paciente, isso já é tratar, né? Você já está tratando ele, né? Então, eu disse Exatamente. exatamente isso para ele. Eu já estou tratando. Cada contato que o senhor faz comigo, eu estou tratando o senhor, né? Então, essa é a minha função, né? Só que eu confesso que é isso. Às vezes tem paciente que extrapola um pouquinho, mas aí a gente dá uma recuadinha aqui. Fica mais ansioso, né, pela resposta, pelo É, resultado, isso é muito comum. é muito comum, né? Mas é isso. Então, assim, acho que a gente cobriu tudo, né? Não falou de exame e tudo, mas A gente já fechou uma hora e pouco. Eu teria mais 800 milhões de coisas para conversar. Então, você já sabe que eu já vou te deixar aqui em aberto uma chamada para uma próximo encontro, se você topar. Eu amei esse bate-papo, sim. amei. E quero, assim, te agradecer imensamente por dividir esse dia, que é um dia tão importante para a gente que trabalha com zumbido, né? E dividir o seu conhecimento, colocar aqui à disposição o pessoal que assistiu, se tiver dúvida, escreve para a gente, o que a gente puder e a gente esclarece, manda recados, enfim, responde, né? Sim, sim, com certeza. Foi Muito ótimo. obrigada. Super Amei. agradeço. Espero que tenha ficado claro aí, porque eu tenho as minhas viagens aqui nas minhas explicações, Adoro. mas espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, né? Esse meu olhar, que é um olhar que às vezes assusta um pouco, porque ele tem esse conflito com o que já foi falado no passado, né? Mas é aquilo que eu falo, eu estou simplesmente transcrevendo, né? Passando o que a literatura mais recente está trazendo, né? Então, não são coisas da minha cabeça. E assim, eu confio plenamente nessa literatura atual. Eu acho que ela é muito transparente, né? Assim, e parece muito fidedigna mesmo com o que a gente está encontrando, né? É Mas isso a gente mesmo. faz outra, com certeza. É, então, pronto. Combinadíssimo. Tá Muito obrigada. joia. Um bom restinho de dia aí para vocês, pessoal. Um beijo grande. Até amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre misofonia, que amanhã é o dia da misofonia, então a gente vai conversar um Sim, pouquinho sobre misofonia. tá ótimo. Tá bom, Um fique beijo, bem. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.